Pedro provavelmente escreveu sua primeira epístola em Roma entre 62 e 64 d.C. Provavelmente ele tenha morrido durante o reinado de Nero, o imperador romano, provavelmente depois de 64 d.C., quando este começou a perseguir os cristãos. Essa epístola foi escrita para os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas na Ásia Menor, localizadas na atual Turquia. Provavelmente de pessoas que viviam fora de sua pátria. Ele considerava seus leitores como sendo eleitos de Deus. Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os santos na prova da sua fé e prepará-los para uma ardente prova no futuro. A mensagem de Pedro também os ensinou como lidar com a perseguição. O conselho de Pedro foi muito oportuno, pois os membros da igreja estavam à beira de um período de intensa perseguição. Até aproximadamente 64 d.C., mais ou menos na época em que Pedro escreveu essa epístola, o governo romano geralmente tolerava o cristianismo, mas em junho daquele ano, um incêndio destruiu boa parte de Roma e circularam rumores de que o próprio imperador Nero havia dado ordens para iniciar o incêndio, em julho. Na tentativa de desviar a culpa pela tragédia, alguns romanos proeminentes acusaram os cristãos de terem sido os responsáveis. Isso levou a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. Pedro afirmou na carta que, quando os santos padecem como cristãos, eles podem sentir a alegria, pois estão seguindo os passos de Jesus Cristo. Pedro mencionou brevemente que Jesus Cristo visitou o mundo espiritual para pregar aos espíritos desobedientes que tinham vivido no tempo de Noé. Ele ainda acrescentou que o Evangelho foi pregado aos mortos para dar às pessoas falecidas a oportunidade de serem julgadas em termos de igualdade com os vivos. Gente, inscreva-se em meu canal e conheça o meu entendimento sobre outras partes da Bíblia Sagrada, esse incrível livro que Deus nos presenteou para nos orientar rumo à nossa vida eterna. Eu espero por você.